Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar nosso estudo do livro Leis Morais da Vida, intitulado Críticos Impiedosos. Duas vezes por mês, o Grupo Espírita Alta de Souza apresenta estudos de capítulos do livro Leis Morais da Vida. Hoje vamos apresentar um estudo sobre críticos impiedosos. Aquelas pessoas às quais Jesus alertou dizendo: se vedes um cisco no olho do outro, às vezes não reparas as traves que tem no teu olho. As palavras de Joana de Ângeles neste capítulo se referem a isto. Mas o Grupo Espírita Alta de Souza fica na Rua João Cândido Brasil, número 335, bairro Maracanã, Rio de Janeiro. Temos estudos presenciais toda segunda-feira às 15 horas. Toda quarta-feira, às 18h15, temos uma irradiação pela família. 19 horas, temos um estudo de um livro da série A Vida no Mundo Espiritual, por André Luiz. No momento, estamos estudando o livro Missionários da Luz. E 20 horas temos estudo de Livro dos Espíritos ou o Evangelho. E sexta-feira, às 20 horas, temos um estudo online ao vivo, cujo link divulgamos toda sexta-feira no grupo de WhatsApp do Alta de Souza. Mas vamos começar o nosso estudo falando de um capítulo de Vida Feliz, fazendo uma leitura do capítulo de Vida Feliz 89, que fala sobre a crítica. Joana de Ângeles que escreveu. Se tua palavra não tem o objetivo de ajudar, auxiliar, não a apresentes para criticar. Há dois tipos de comportamento. O daqueles que fazem e o daqueles outros que ficam de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faça quanto te seja possível sem aguardar aplauso nem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. E vamos fazer uma prece inicial antes de nosso estudo. Pai querido, Mestre amado Senhor Jesus, Alta de Souza, amigos espirituais, graças vos damos por mais um estudo que estamos realizando aqui do livro Leis Morais da Vida. Que tuas bênçãos envolvam a todas as pessoas que ouvirem esse estudo e a todas as pessoas que o compartilharem. Rogamo-vos para que saibamos ser inspirados para falar com sabedoria sobre o assunto de criticar os outros e das condutas mais adequadas que devemos ter. Assim sendo, Senhor Jesus, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual de nossa casa, damos início ao nosso estudo. Joana de Ângeles, neste capítulo do livro Leis Morais da Vida, fala que tem muitos críticos na Terra que apenas enxergam o que interessa a eles. Conseguem descobrir um cascalho em um leito de um rio de brilhantes preciosos. Acho que muitos já ouviram da história de que se estendermos um lençol branco e tiver um ponto no meio, algumas pessoas só se fixam neste ponto. São pessoas que sabem mais criticar do que fazer. Joana de Ângeles continua. Sua argúcia facilmente aponta erros, aguça detalhes, percebe detalhes nos defeitos, aguça detalhes negativos, embora insignificantes. Percebe tudo o que é negativo, por mais insignificante que seja. São perfeccionistas em relação às tarefas alheias, combativos contra os companheiros de lide, nos quais sempre descobrem falhas.
descoroçoando facilmente quando no lugar daqueles aos quais combate. Esse descoroçoando significa desmoronando. Ou seja, a pessoa é ótima em criticar o outro, mas se alguém o critica, é capaz até de entrar em depressão. Se torna agressivo, rebate, pode se tornar inconveniente, ou seja, é ótimo para criticar os outros, mas não consegue administrar as críticas que porventura receba. Pensemos nisso. Será que temos facilidade de criticar os outros, mas não gostamos de ser criticados? Pensemos nisso. São críticos, porém incapazes de aceitar as apreciações que os desagradam. Joana de Ângelis aprofunda a observação. A pessoa gosta muito de criticar, mas não consegue receber bem críticas, muitas vezes justas, que outros lhes dirijam. Quando advertidos ou convidados ao diálogo franco, de que se dizem partidários, justificam os enganos e justificam-se, não admitindo admoestações ou corrigendas. Ou seja, se alguém os alerta de que algo está errado, vão arranjar desculpas, vão se justificar, vão empurrar a culpa para os outros, porque eles acham que estão sempre certos. Ouve-os, mas não te detenhas nas suas apreciações. Joana de Ângelis dá um conselho maravilhoso. Tem alguém que gosta muito de criticar? Escuta, mas entra num ouvido e sai no outro. E aí Joana continua seus conselhos. Segue adiante e porfia sem desânimo. Se alguém critica a gente, escutemos, fiquemos quietos e sigamos adiante. Eles também passarão pelo crisol das observações alheias, nem sempre sensatas ou verdadeiras. Assim como hoje estou recebendo uma crítica, amanhã aquele que está me criticando vai ser a vez dele de escutar críticas de outros. Será que ele vai ter equilíbrio e serenidade para isso? E pior, vai receber críticas nem sempre sensatas e nem sempre verdadeiras. Quem já não foi criticado com uma crítica injusta? Seja tu aquele que ajuda com alegria em qualquer circunstância. Mesmo que te agridam, ora por eles e não os ames menos. Alguém está criticando a gente? Vamos fazer uma oração por eles e vamos avaliar se a crítica procede ou não. Se a crítica procede, ou se a crítica que fazem, eles têm razão em fazer aquela crítica, cuidemos do nosso comportamento, procuremos nos modificar. Mas se eles não têm razão, sigamos adiante. E veja o conselho que Joana de Ângelis diz: não os ames menos. Não tens o dever de agradar quem te critique, é verdade. Porém, não os tenha como inimigos. Não vamos fazer alguém que nos criticou como inimigo. Porque se alguém está apenas no grau evolutivo de criticar, não é bom tê-lo por inimigo. Trata com respeito, trata bem, mas administre as críticas. As que são procedentes, vamos nos trabalhar para nos libertar dos defeitos apontados. As que não são procedentes, entra num ouvido e sai no outro. A gente não tem que agradar a todos ao nosso redor. Quando era criança, eu lembro que eu vi uma história que contava que tinha um senhor idoso, uma criança e um burrico. Estavam levando o burrico para a feira para vendê-lo. Passa uma mulher por eles e critica o fato da criança estar caminhando. O senhor idoso colocou a criança sobre
o burrico. Passa uma mulher idosa e critica o fato do senhor idoso estar caminhando e a criança estar confortavelmente sobre o burrico. O senhor idoso tirou a criança de cima e subiu ele, porque a criança era forte, podia caminhar, não sei o quê, era jovem. Aí, então, subiu ele. Aí, vai mais um pouco, aparece alguém e critica que está o idoso em cima do burrico. Aí sobem os dois. Aí passa um agricultor e critica, porque o burrico não aguenta o peso dos dois. No fim, eles decidem levar o burrico nas costas, porque perceberam, disseram, acho que é melhor levar nas costas, porque a gente não consegue agradar ninguém. A gente nunca vai conseguir agradar a todos. Lembremos disso. Façamos o nosso melhor, estudemos a moral espírita e procuramos cada dia ser melhor que na véspera. Haverá críticas que nos aconselham a nos consertar, mas haverá críticas que temos que deixar entrar num ouvido e sair no outro. E aí Joana de Ângeles sempre lembra em seus textos de Jesus, que ela diz o seguinte sobre Jesus: assistido por tais críticos impiedosos e por eles insistentemente perseguido, fiscalizado pelos defensores da verdade e por eles combatido, seguido a cada passo por frios e céticos reprochadores. Reprochador é uma pessoa que reprova. E por eles azorragado verbalmente, ou seja, criticado com veemência. Jesus prosseguiu sereno, por saber que os doentes mais inditosos são os que se recusam a reconhecer a posição de enfermos, quando os piores cegos são os que não querem ver. Jesus prosseguiu fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, pois sabia que aqueles que o criticavam, muitos deles eram doentes, e o doente mais inditoso ou mais infeliz é aquele que não reconhece a própria doença. E o pior cego é aquele que não quer ver. Buscando o reino dos céus, não contes com os enganosos aplausos da terra, bendizendo os teus críticos, os fiscais insensíveis de tua conduta, que sem querer te impelirão para Jesus, o objetivo final que desejas honestamente lograr. Estamos caminhando para Jesus, na medida que nos esforçarmos para nos libertar de nossas imperfeições e nos esforçarmos para respeitar as pessoas que caminham conosco, inclusive aquelas que nos criticam. E não te permitas a atribuição de avinagrar as horas de outrem mediante o ingrediente da crítica contumaz ou da censura incessante. Repare que há momentos que precisamos criticar a atuação de alguém, alguma imperfeição, precisamos alertar alguém, mas pensemos bem antes de fazer isso. Avaliemos bem se estamos orientando ou avinagrando, ou seja, azedando a hora dos outros. Crítica contumaz é aquele que enxerga defeito em tudo. Censura incessante é aquele que nunca está satisfeito. E aí, para terminar nosso estudo, vale a pena fazer um breve comentário sobre aquele texto de Vida Feliz, lá, 89, que eu li lá no início, e após ouvir este texto aqui estudado, nos faz enxergar esse estudo sob outra ótica. Se a tua palavra não tiver objetivo de auxiliar, não a apresentes para criticar. Ou seja, se a gente está querendo ajudar alguém, pode até usar a crítica para ajudar. É no sentido de orientar, nunca de destruir, nunca de azedar a vida de alguém.
há dois tipos de comportamento. O daqueles que fazem e o daqueles outros que ficam de palanque apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Sejamos daqueles que fazem, não daqueles prontos para apontar erros. Faça quanto te seja possível, sem aguardar aplauso nem temer pedrada. Esta frase, com outras palavras, estava lá no estudo. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Ou seja, podemos falar até criticando, desde que a crítica seja construtiva. E procuremos fazer e procuremos agir de forma que os outros vai ser difícil contentar, mas que quem nos critique possa estar errado. Vamos chegar lá. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. E vamos fazer a nossa prece final. Pai querido, Mestre amado, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por mais um estudo que aqui estamos gravando. Abençoa e ilumina, Senhor, todos os que ouvirem e que compartilharem esse estudo. Que tuas bênçãos os envolvam a todos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos menos críticos e mais operativos, a criticar menos e a fazer mais. Que tuas bênçãos envolvam a todos nós. E assim sendo, Senhor Jesus, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual de nossa casa, encerramos esse nosso estudo. Assim ser.